Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje nós vamos falar um assunto super importante. E o meu convidado é o médico cardiologista Jason Juchin. E o tema do nosso bate-papo é o coração tudo sente, a sabedoria pulsa em nós. Bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite. Fico feliz de você ter aceitado o convite. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto super especial, que é o coração. Muitas vezes a gente relaciona o coração ao amor, ao sentimento. Mas esse é um super órgão do nosso corpo, né? Coração, as pessoas dizem assim, doutor, eu vim consultar para ver se o coração não está apaixonado. Então é uma das coisas que a gente também trata em consultório. Por que o coração é associado a um sentimento como o amor ou com todos os sentimentos que ele é associado? Porque o coração é o nosso órgão que mais reflete os efeitos dos hormônios que nos causam emoções. Por exemplo, a adrenalina, tudo aquilo que nos torna mais excitados do ponto de vista de alegres, ele vai passar pelo coração, vai acelerar o coração, vai nos deixar mais ativo e é ali que a gente sente as maiores emoções, a gente tem a sensação primeira no meio do peito ou às vezes próximo até a questão da barriga, daquele frio na barriga, mas o coração está associado a sentir os hormônios das emoções, como a adrenalina. E o amor é um dos que mais se sente, a gente sempre diz, algumas pessoas nos dizem, uma das coisas mais fortes na nossa história é o instinto à vida, vamos dizer assim. E eu sempre digo que não. Há uma coisa maior ainda que o instinto à vida. As pessoas pensam, não, na hora da sobrevivência a pessoa faz o que precisar, ela se torna outra, mas tem algo maior que isso ainda. Pensa assim, um pai ou uma mãe, para defender um filho de qualquer perigo, ele se atira contra a morte sem pensar na sobrevivência dele. Um pai, para defender um filho, se atira contra um leão, se atira na frente de um carro, não importando a sobrevivência dele. O amor é maior ainda do que o instinto à vida. Então, para nós, esse é um tema comum, esse é um tema que a gente trata em consultório, porque cardiologia não é algo específico só daquele órgão. É o todo. Com certeza. E ter um coração saudável é essencial para a gente poder sentir o amor, né? Com certeza. E hoje falando dessa parte mais física do coração, o que significa estar com um coração saudável? Eu sempre começo assim, às vezes no começo do ano, dizendo para as pessoas quais são as suas metas para esse ano. Então inclua nas suas metas o coração estar em dia, porque senão nenhuma das outras metas vão estar. Outra coisa que eu também costumo comentar, Bibiana, é que assim, até hoje eu devo ter cerca de mais de 10 mil pessoas atendidas em cidades grandes, em cidades pequenas, em cidades de praia, em cidades de serra, e as queixas são semelhantes. Não importa se a pessoa mora aqui no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, as pessoas têm as mesmas angústias e a maioria dos meus pacientes, eles não têm uma doença física. A gente faz exames, faz testes e a gente não encontra uma doença física acontecendo. Hoje as questões psicológicas estão afetando a parte da cardiologia de uma forma muito mais importante que as próprias questões orgânicas, vamos dizer assim. Estruturais. Como eu disse, a gente vai procurar uma doença, não encontra uma doença em exames, mas a pessoa refere. Mas eu não me sinto bem, eu me sinto mal, eu sinto isso e aquilo no peito. E isso é muito relacionado a emoções, porque ter um coração saudável não quer dizer apenas ter um coração estruturalmente saudável. Como eu digo, repito para ti, eu nunca conheci até hoje uma pessoa que tenha saúde física sem saúde psicológica. Mental. Isso não existe, eu não conheci essa pessoa até hoje. Para se ter uma saúde física, é quase sempre preciso uma saúde psicológica acompanhando. Porque hoje a maior causa de doenças, a maior causa de acompanhamentos, tanto em consultórios médicos como em consultórios de psicólogos, de terapeutas, é a questão nossa mental. E principalmente na mental, uma das que mais com certeza se vê é a ansiedade. Com certeza, hoje se perguntasse para um cardiologista qual é o carro-chefe, assim, qual é a principal busca de um cardio, é a ansiedade. E por conta do quê? Primeiro, da emoção que nós estamos falando, porque qual é o grande desbalanço de alguém ansioso?
é a cota de adrenalina que essa pessoa tem. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa, vamos dizer assim, que não baixa a lenta do motor, ela está sempre acelerada. Como eu falei no início, o coração é o órgão que mais sente esses hormônios, dando o exemplo da adrenalina. Então a pessoa tem a sensação que sempre tem algo incomodando ela, que sempre tem algo agitando. E essa pessoa, como a gente sente algo no peito, ela vai procurar primeiramente um cardiologista. E tá certo, porque na hora de fazer um check-up, o que eu tenho que ver primeiro? Aquilo que mais importa. No teu, vamos dizer assim, na estrutura do carro, o que não pode falhar? O motor. O nosso motor é o coração. Ele não estando bem, nada mais vai bem. Então, o paciente ansioso, ele sempre nos procura, não diretamente com a queixa de ansiedade, mas com a queixa de que ele está sentindo algumas coisas no peito. Vamos dar alguns exemplos para as pessoas, para elas terem uma ideia. O primeiro sintoma é palpitação, a pessoa sempre nota uma aceleração constante. De tão acelerado, as pessoas podem notar uma falta de ar associada. Isso também atrapalha a questão do preparo físico de uma pessoa para desenvolver uma atividade, ela não consegue fazer como antes. E tem casos extremos de ansiedade que a pessoa pode ser levada até o pânico. Esse pânico leva algumas pessoas até a desmaiarem. Quando desmaia, então, daí é certo que a pessoa procura um cardiologista esperando verificar se tem alguma falha cardíaca, algo acontecendo. Como eu te disse, a nossa primeira etapa é verificar se realmente a pessoa não tem. Eu não posso dizer que todo mundo é ansioso e não investigar. Ignorar essa parte. Porque algumas vezes algumas pessoas não estão sofrendo de ansiedade e tem sim uma doença estrutural que está causando tudo aquilo. Mas a nossa experiência é que muitas pessoas hoje estão sofrendo problemas apenas por ansiedade. Só que aí eu queria te colocar um dado. Hoje, se nós pegarmos uma população exatamente igual, dividirmos em duas partes. Pessoas jovens que não têm doença em tratamento, que não têm cirurgia recente, que têm hábitos de vida semelhantes, e uma parcela é ansiosa e a outra não é. Essa parcela ansiosa vai ter muito antes das outras, infarto, AVC, doenças cardíacas apenas pelo comportamento ansioso. Isso já é confirmado em estudos, isso já é uma coisa bem estabelecida. Então eu não posso ser um cardiologista que apenas olha um exame e diz assim, teu exame está bom. Isso não quer dizer nada. Isso é apenas o começo. Se um médico fosse isso, eu te digo que nós nem precisaríamos de médico. Nós teríamos máquinas que fariam exames e só dariam resultados. Mas não é isso. A maior parte envolvida hoje é ter a visão do todo. E é incrível, porque você falando, eu pensei o seguinte, a maior parte das pessoas fala, preciso fazer um check-up, pensando em coração, pulmão, mas se esquecem do check-up mental. Porque esse afeta todos os outros. Então, como a gente precisa integralizar tudo e desmistificar e também tirar esse tabu do mental, né? Porque hoje a pessoa nos procura, ela diz, doutora, eu vim só fazer um check-up. Aí ela entende que ela veio fazer alguns exames e exames de sangue. E eu sempre digo, não, isso é o início do teu check-up. Após isso, nós temos que ter uma bateria de checklist, vamos dizer assim, que é um novo check-up, sobre o teu estilo de vida. Para te dar mais um exemplo, hoje eu trato muitas pessoas com disfunção do sono. Se eu pegar uma pessoa hoje que não dorme bem, tá? E quase sempre o motivo disso é um estilo de vida completamente errado, essa pessoa vai ter doenças que não teria antes do tempo. Porque o fato de dormir tira aquela adrenalina que eu falei da questão do ansioso. Regula o motor, baixa a tua lenta para as pessoas entenderem. E se a pessoa não dorme bem, há estudos que comprovam que no outro dia ela não rende. Ela não produz como deveria, ela se estressa mais fácil. Há estudos mais perigosos ainda que diz que uma pessoa que não dormiu bem se compara até como estar de porre. Ela não tem atenção, ela não tem foco. E as pessoas começam a nos procurar por esses outros motivos. Doutora, eu estou muito irritada, eu não consigo prestar atenção no meu trabalho, não estou mais rendendo. E aí a gente tem que começar a ajeitar outra coisa que as pessoas nem suspeitam, que é o sono. Então hoje, um check-up está muito longe de ser apenas alguns exames que a gente faz. Um check-up hoje se constitui da gente orientar algum estilo de vida. Eu sempre digo, ninguém é guru, ninguém vai dizer como viver a sua vida. Mas a gente tem algumas ideias do que são hábitos mais saudáveis e do que não são. Porque eu sempre digo para as pessoas, para os meus pacientes, que pessoa tu quer ser com 80, 90 anos?
essa pessoa tu precisa construir. Se tu não construir, vai chegar lá com 80 anos, hoje a medicina te permite chegar vivo, vamos dizer assim, mas com muitas queixas que não dizem respeito a doenças. Cansaço extremo, dores extremas, um sono ruim, uma digestão ruim, e que isso foi criado ao longo de uma vida devido a hábitos que não foram adequados para aquela pessoa. Eu acho interessante a gente também abordar o seguinte: hoje a gente vê muito pessoas tomando remédio para viver, para prestar atenção, para dormir, para acordar, para relaxar, tudo à base de remédios. E muitas vezes o que falta é realmente essa consciência de viver de uma forma mais leve, focando no mental. Exatamente. E quando a gente fala sobre a parte cardíaca, e vamos voltar para o nosso tema, que é o coração tudo sente, a sabedoria pulsa em nós, é exatamente isso. Ir em busca dessa sabedoria, né? O quanto você está disposto a viver. Exatamente. Você ama viver? Bom, então viva, ame, né? Exatamente. Uma frase que eu uso bastante é assim, não me importa quanto tu vai viver, me importa como tu vai viver. Se vai viver 80, 90, 120 anos, isso para mim é irrelevante. Mas eu quero que chegue todos os anos que tu vai viver de uma forma funcional. O que seria isso? Funcionando. Eu quero que tudo em ti funcione, que tu esteja nos últimos anos da tua vida não dependente de uma cadeira de rodas, não dependente de acamado, restrito, não, que tu possa fazer as coisas que tem vontade, que teu coração, que todos os teus órgãos pulsem ainda como precisam pulsar. Uma coisa que eu queria te falar da questão emocional que hoje é envolvida, existem no mundo regiões chamadas zonas azuis, que são regiões em vários países onde as pessoas têm facilmente mais de 100 anos. Essas pessoas foram estudadas, ver o que elas tinham em comum. A parte da alimentação, atividade física, elas apresentavam coisas que não se esperava no começo, quando foram estudadas. Todas essas pessoas tinham uma questão espiritual muito grande. Todas essas pessoas se encontravam numa questão de espiritualidade muito alta. E quando eu falo isso, não quero dizer essa religião ou aquela, não, isso não é o fato. É o fato que as pessoas tinham a capacidade de refletir, uma capacidade de se concentrar em si mesma e de uma certa forma encontrar paz. Isso se mostrou uma variante que conferiu anos de vida àquelas pessoas. Não importa se foi na religião, se foi num culto, se foi na atividade física, se foi na música, se foi na yoga, elas encontraram uma maneira de ter paz consigo mesmo, reduzir a ansiedade, e isso prolongou não só o tempo de vida, mas a qualidade de vida dessas pessoas. Outro ponto que nós estamos perdendo com a nossa tecnologia e principalmente com o nosso jovem, essas pessoas com mais de 100 anos, elas tinham muito em comum a sensação de pertencimento. Elas pertenciam à comunidade que elas faziam parte, que nós não temos mais isso, nós estamos isolados, cada um com o seu celular, cada um com a sua rede social, achando que isso é interação, quando não é. E essas pessoas então faziam parte de comunidades e tinham a sensação de ter uma família maior. Esse laço também prolonga a vida. Em cardiologia, e eu te dou uma certeza que isso é em medicina, 80% das doenças são por causa do nosso estilo de vida, do nosso controle emocional, do nosso estilo que nós vamos desenvolver ao longo de uma vida. Isso vai conferir que pessoa você é no futuro, que tipo de doenças eu terei ou não terei, mas principalmente o que eu foco muito hoje em dia, a tua qualidade. Porque como eu te disse, eu nunca conheci ninguém que tenha algum problema mental, psicológico, vamos dizer assim, emocional, e que esteja bem, e que tenha uma qualidade, uma saúde, vamos dizer assim, em dia. Quase sempre isso não acontece. Como é importante a gente resgatar certas coisas, né? Essa questão das zonas azuis que você estava comentando, eu acho que é fundamental a gente refletir onde que na nossa vida a gente pode encaixar isso. Porque quando a gente ouve, pode ser que tenha pessoas que pensam, nossa, mas isso para mim é quase impossível, porque, vamos supor, aqui na nossa cidade, Luiz Eduardo, são muitas pessoas que vêm de fora. Eu, por exemplo, vim do Rio Grande do Sul, não tenho os meus familiares de origem aqui, então poderia pensar, nossa, então para mim essa questão do laço já é difícil, porque será que é difícil?
Será que a gente não pode ir se agregando a pessoas que são legais, agradáveis? Será que a gente não pode incluir um chimarrão? Ah, não toma chimarrão, então vamos fazer um café? Ou uma água? Vamos juntando, vamos conversando, vamos agregando? Às vezes é tão difícil a gente pensar para remodelar isso na nossa vida. Às vezes a gente olha algo e pensa, não, é difícil para mim, não vou repensar. Mas será que não está na hora de repensar? Provavelmente é tudo questão de prioridade. Aquilo que eu acho que eu não consigo fazer, eu não vou mesmo conseguir fazer. A maioria das pessoas diz assim, é que eu não tenho tempo. Eu digo, vou colocar uma câmera na tua casa só para filmar quanto tempo tu passa num celular olhando coisas que não fazem sentido algum. E a questão essa de pertencimento ou envolvimento com a sociedade, ela vem de um esforço, eu tenho que querer isso daí. E certas coisas que parecem ser antigas e que parecem ser ultrapassadas, são provadas ao longo do tempo que não são. Tu conviver com a tua comunidade, a feira da comunidade, a praça da comunidade, o evento que a cidade for fazer, as festividades que a cidade tiver. Tem muitas pessoas que moram anos na mesma rua, não conhecem o vizinho, não sabem quem mora ao lado. Essa noção de comunidade, essa noção de convivência, nós fomos perdendo. Como nós fomos perdendo, nós fomos ficando mais solitários. E hoje é provado que alguém que usa muito uma rede social, mas muito uma rede social, e que entende que aquilo é estar conectado, que aquilo é ter muitos amigos, que aquilo é conviver, quase sempre essa pessoa nos procura com problemas de ansiedade. E essa ansiedade é o primeiro passo para os próximos problemas emocionais, que no coração elas são disparadas, é o primeiro onde se sente, onde eu tenho que convencer uma pessoa que é quase tudo consequência de um estilo de vida do que ela está fazendo. E como é difícil convencer alguém disso, né, doutor? Porque as pessoas, elas se fecharam, né? Elas acreditam que é bobagem pensar em saúde mental, apesar de toda a modernidade, de cada vez mais nós abordarmos sobre isso, né? As pessoas, elas não se abriram ainda para isso, né? A gente sempre diz assim, a gente não convence, acho que ninguém a fazer, a gente tenta mostrar tudo que a pessoa está fazendo, mas aquela energia, aquela disposição, aquele ânimo, ela tem que vir da pessoa. Em algum momento ela precisa se convencer que é o que ela não está fazendo, ou o que ela está fazendo de errado, que está levando ela àqueles resultados. Muitas vezes as pessoas preferem o fácil. Eu sempre digo, remédio para mim é o último recurso. Eu só uso a medicação se nós não tivermos outra forma de resolver isso. Porque eu penso que, imagina, eu vou dar um remédio para ti se eu posso solucionar a causa disso. É a mesma coisa que uma piscina está furada e em vez de eu tapar o furo, eu continuar colocando água. Aquilo não vai resolver o teu problema como um todo. Só que tem pessoas que por falta de vontade ou por um desânimo grande, elas não conseguem iniciar aquilo e vão pelo lado mais fácil. O lado mais fácil é um remédio. Ah, eu não estou com sono, como tu disse muito bem. Então eu quero um remédio para acordar, eu quero um remédio para dormir, eu quero um remédio para comer. O remédio quase sempre é paliativo. O remédio é para eu tratar aquilo que está pegando fogo, aquele incêndio naquela hora. A gente resolve ali, mas depois a gente tem que começar a pensar na causa. Esse é o nosso maior trabalho hoje em dia. Convencer as pessoas do que se precisa fazer para não abandonar a terapia medicamentosa, para ter um estilo mais saudável, quem sabe nunca mais usar medicação. Porque as pessoas criaram uma ideia que é comum, né, doutor? É normal, com o passar da idade, eu ter que usar remédios. Não, não é normal. Eu conheço pessoas que têm 90 anos e não usam medicação alguma, porque se cuidaram, tiveram um estilo diferente e não é normal, a partir de nenhuma idade, ter que usar remédios. É uma escolha. Quase sempre E é individual, né? Não adianta. Quase a consciência e essa ficha que precisa cair, ela é individual, necessária, e a gente deseja que as pessoas que estão nos escutando e vendo hoje consigam, né? Com certeza. É uma motivação vem de dentro, mas a gente faz de tudo para expor para a pessoa, né, o que tem-se hoje de conhecimentos e que possa melhorar a qualidade de vida. Como eu disse, eu já na nossa formação, que já vai 20 anos atrás, no começo da faculdade, a medicina tinha uma outra ideia. A medicina tinha uma ideia que era diagnóstico e tratamento. Eu faço esse exame e dou esse remédio. Se percebeu ao longo do tempo que as pessoas viviam mais com isso, mas não viviam bem. Então a nossa questão do lado emocional hoje, do lado psicológico, eu te digo que ela é a parte central de um consultório. Alguém que te atende em 5 minutos não tem como fazer isso, porque 5 minutos são apenas conferência de exames. A gente precisa entender
quais são as angústias, quais são as agonias daquela pessoa, para aquilo eu retirar dela. Quase sempre que quando aquilo eu consigo retirar, a pessoa nem quer mais nos procurar, porque ficou bem, ela se livrou, vamos dizer assim, da doença que ela achava que tinha. Graças a Deus, né? E se hoje nós pudéssemos deixar uma mensagem para quem está nos escutando, nos assistindo, aquela mensagem motivacional, o que você diria? Vamos lá, a motivação vai vir de dentro, mas tem algumas coisas que eu quero que as pessoas comecem a pensar. A primeira é aquela, que pessoa tu vai querer ser na tua velhice? Porque todos iremos ficar velhos, com bastante idade. Agora, se eu vou ter problemas ou não, isso vai ser a minha escolha. Essa pessoa precisa ser construída. Eu tenho que construir. Eu quero ser alguém ativo, eu tenho que ser ativo agora. Eu quero ser alguém dinâmico, eu preciso ter esporte, eu preciso ter cuidados a partir de agora. E saiba que hoje, não só em cardio, mas como em medicina, a imensa maioria das doenças, ela é ocasionada por nosso estilo de vida. Então comece a pensar no teu estilo de vida. E quando as pessoas dizem isso, não é só o tipo de comida que se vai comer ou que se vai preparar. São os hábitos que tu tem com a tua parte emocional, com a tua parte mental. Tire um tempo para ti, faça aquilo que te faz bem, comece a ter atividades em grupo. Isso é provado que melhora muito a autoestima, que melhora a sensação de fraternidade, te sente pertencente ao grupo e tenha muito claro para ti que o celular, que toda essa tecnologia que chegou, a gente tem que saber usar. Não é esse que é o teu companheiro. Os nossos companheiros continuam sendo a nossa família, nossos amigos, e é isso que vai nos levar a, como eu digo, não sei quanto tu vai viver, mas eu quero que tu viva da melhor forma possível. Com qualidade. Até o fim. Que bom. Obrigada, doutor, pelo nosso bate-papo. Obrigada por estar aqui contribuindo com a gente. Muito obrigado. Obrigada a você que nos assistiu, nos ouviu. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, que faça sentido para a sua vida, que você repense seus hábitos, suas escolhas e que realmente, assim como o doutor disse, a gente viva uma vida longa, mas com qualidade. Até mais!